das maiores escolas, o arcadismo. História social do arcadismo. Se observarmos a história da cultura, veremos que cada novo momento opõe-se ao anterior. O homem parece estar sempre satisfeito com o rumo dos acontecimentos de seus tempos e por isso rompe com o presente, propondo algo novo. Assim ocorreu com a cultura e a arte do século XVIII, cuja expressão artística foi o barroco. Houve algumas tendências artísticas, científicas que havia no renascimento dele e resultaram o iluminismo. Na filosofia, o espiritismo. Na ciência, o neoclassicismo ou o arcadismo na literatura. Compreende o alcance ideológico, estético do arcadismo. Implica conhecer suas relações com o quadro e de transformações porque passam nas sociedades europeias brasileiras no século XVIII. Santa Rita Durão. Apego ao modelo clássico. Santa Rita Durão nasceu em 1722 e morreu em 1784. Nasceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, como Basílio da Gama. Estudou no colégio dos jesuítas e completou seus estudos em Portugal. Lá ingressou na vida religiosa e tornou-se professor de teologia, afirmando que a razão, o poema do Caramuru, era o amor à pátria nossa. A Santa Rita, embora tenha passado a maior parte de sua vida em Portugal, confirma e afirma a tendência nativista de seu poema. Caramuru, um retrocesso. Poema de Santa Rita Durão foi publicado em 1781, portanto 12 anos depois de Uruguai. Porém, há diferenças fundamentais entre os dois poemas. O poema Caramuru segue o modelo camoniano. E como em Camões, há nela a presença das mitologias cristãs e pagãs, representadas por deuses indígenas, em vez de deuses gregos ou latinos. Santa Rita, apesar de distante do Brasil, desde aos 9 anos, procura retratar a natureza brasileira. Assim, os viajantes descreveram a colônia do século XVI. Por isso, o Caramuru é considerado um poema interior do Uruguai. E, de certa forma, um retrocesso do ponto de artista, temático e estilístico. O tema Caramuru é um poema que narra as aventuras em partes históricas, em partes lendárias, do naufrágio português, Diogo Álvares Correia, autor e aproveitador para fazer uma longa descrição das qualidades da terra, como nesses versos. Caramuru, como Uruguai, apresenta em meio negativo e épico, no momento lírico significativo, beleza nos quais, ao lado aspectos próprios da cultura indígena, aparece o tema universal da morte por amor. Eu vou falar sobre a linguagem do arcadismo. No século XVIII, as transformações que ocorriam no plano político e social, o fortalecimento político da burguesia, o aparecimento dos filósofos iluministas, o combate à contra-reforma, entre outras, exigiam dos artistas uma arte que atendesse às necessidades de expressão do ser humano naquele momento. O neoclassicismo, também conhecido como arcadismo, foi a resposta artística que a burguesia pôde dar a essa necessidade. Os efeitos da contra-reforma foram sentidos durante todo o século XVII e manifestaram-se fortemente na arte barroca. No século XVIII, entretanto, os esforços dos artistas e intelectuais concentraram-se no combate tanto à mentalidade religiosa quanto às formas de expressão do barroco. Assim, a arte neoclássica, que no Brasil se manifestou sob a forma de arcadismo, procura resgatar o racionalismo e o equilíbrio do classicismo do século XVI como meio de combater a influência do barroco. Agora eu vou ler 4 textos. O primeiro é a parte de um soneto de Cláudio Manuel da Costa, o fundador do arcadismo no Brasil. Texto 1. Já me enfado de ouvir este alarido, com que se engana o mundo em seu cuidado. Quero ver entre as peles e o cajado, se melhora a fortuna de partido. Aquele adore as roupas de alto preço, um siga a ostentação, outra vaidade. Todos se enganam com igual excesso. Eu não chamo a isto já felicidade. Ao campo me recolho e reconheço que não há maior bem que a soledade. Agora eu vou ler o segundo texto, que pertence à obra de Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dai-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs que me visto. Graças a Marília bela, graças à minha estrela. Irás divertir
na floresta, sustentada, Marília no meu braço. Aqui descansarei a quem cesto, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores, e emparelhados correm nas campinas. Tocarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. O terceiro texto pertence ao poeta português Boccaccio. Ser prole de varões assinalados, que nas asas da fama e da vitória, ao templo foram da imortal memória, pendurar mil troféus ensanguentados, ler seu nome nas páginas gravados, de alta epopeia, de elegante história. Não nos serve de esplendor, de glória, almas soberbas, corações inchados. Ouvir com dor o miserável grito de inocentes que um bárbaro molesta. Prezar o sábio, consolar o aflito. Prender teus voos a ambição funesta. Ter amor à virtude, ódio ao delito. Das armas grandes a nobreza é esta. Fugere orbem e aurea mediocritas. Equivale ao bucolismo. O fugere urbe, fuga da cidade, traduz uma vida simples e natural, no campo, longe dos centros urbanos. Tal princípio era reforçado no século XVIII, pelo pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau, segundo o qual a civilização corrompe os costumes do ser humano, que é bom por natureza. O aurea mediocritas, vida medíocre materialmente, mas rica em realizações espirituais, é a idealização de uma vida pobre e feliz no campo, em oposição à vida luxuosa e triste na cidade. O convencionalismo amoroso Árcade. Nos poemas Árcades, o poeta não fala dos seus próprios sentimentos. Ele sempre dá voz a um pastor, que confessa seu amor a uma pastora e a convida para aproveitar a vida em meio à natureza. Tem-se, porém, a impressão de que se trata do mesmo homem e da mesma mulher. Não há variações emocionais de um poema para o outro, nem de um poeta para o outro. Isso ocorre devido ao convencionalismo amoroso, isto é, os poetas não estavam preocupados em expressar seus reais sentimentos, mas em seguir o modelo da poesia clássica. O distanciamento amoroso que havia entre Petrarca e Laura, ou entre Camões e sua amada, continua a existir entre o poeta Árcade, Cláudio Manuel da Costa e sua Nise, entre Tomás Antônio Gonzaga e sua Marília. O arcadismo em Portugal. Depois do apogeu que ele experimentou entre os séculos XV e XVI, Portugal viveu um período de declínio político, econômico e cultural que se estendeu por todo o século XVII. Com a chegada das ideias iluministas no século XVIII, contudo, o país se renovou e se modernizou. Na literatura teve grande expressão Manuel Maria do Boccaccio, um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. Nas primeiras décadas do século XVIII, as ideias iluministas, ao chegarem a Portugal, entusiasmaram intelectuais, artistas e até mesmo o rei Dom João V e seu sucessor Dom José I, que desejavam modernizar o país. Foi então posto em prática o projeto de reformas políticas, econômicas, educacionais e culturais, voltado tanto a satisfazer os interesses da burguesia mercantil e colonialista, quanto a equiparar Portugal novamente às grandes nações europeias. Nesse projeto esteve à frente, na condição de ministro e com amplos poderes, o Marquês de Pombal, também adepto das ideias iluministas. Pombal e Verne, a missão de iluminar Portugal. Pombal contou com o apoio de diversos intelectuais e cientistas portugueses, a maioria com formação no exterior. Nesse grupo destacou-se Padre Luiz Antônio Verne, cujo projeto de reforma pedagógica aplicado parcialmente por Pombal mudou de modo significativo o cenário científico e artístico português. As ideias de Verne foram expostas na obra Verdadeiro Método de Estudar, publicada em 1746. Nela, o escritor atacava a orientação que os jesuítas davam à educação, condenava a arte barroca e seus adeptos, como Padre Vieira, e criticava até mesmo Camões, em cujas antítese via traços da estética barroca. Essas críticas originaram um amplo debate sobre a necessidade de renovar a cultura portuguesa. Em torno da questão estética da literatura, foram publicados inúmeros tratados, envolvendo temas como o belo e a verdade na arte. Como decorrência desse período de efervescência cultural, foi fundada a Arcadia Lusitana, em 1756, considerado o marco introdutório do arcadismo em Portugal. As academias. As academias literárias eram agremiações que tinham por objetivo promover um debate permanente sobre a criação artística, avaliar criticamente a produção de seus filiados e facilitar a publicação de suas obras. Portugal contou com duas importantes academias árcades, a Arcadia Lusitana, que efetivamente deu início ao movimento árcade em Portugal, e a Nova Arcádia, 1790, que contou com o maior poeta português do século XVIII, Boccaccio. O gênero literário predominante durante o arcadismo português foi a poesia, embora tenha havido criação em todos os gêneros. Apesar da vasta produção do período, poucas são as obras que hoje interessam ao leitor moderno, particularmente o leitor brasileiro. Durante o século XVIII, os escritores portugueses que mais destacaram foram, na poesia,
Cruz e Silva, Correia Garção, Resquita, Nicolau Tolentino, Ferente Elísio, Marquesa de Alorna, Bocage. Na prosa, Correia Garção, Luiz Antônio Verne. No teatro, Cruz e Silva, Correia Garção, Resquita, Manuel de Figueiredo. Acabou. Bocage, o salto da emoção. Magro de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés meião, de altura, triste de faixa, mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, devoto e sensidor de mil deidades, digo de moças mil, num só momento, e somente no altar, amando os frades. Nesses versos, o poeta português Manuel Maria Barbosa do Bocage, de 1765 a 1805, também conhecido pelo pseudônimo Arcade Eumano Sadino. Eumano é um anagrama de Manuel, Sadino é relativo a Fuçado, que corta a cidade de Setúbal, onde o escritor nasceu. Procura descrever a si mesmo. Neles fica claro um aspecto marcante da vida e da obra do autor. Devoto, sensidor de mil deidades, isto é, bajulador, conquistador de mil moças. Além das inúmeras experiências amorosas, Bocage também viveu aventuras nas colônias portuguesas da Índia, Goa e da China, Macau. E, ou seja, fez a mesma rota de Camões e se incorporou em campanhas militares, onde lutou na guerra, naufragou, amou muitas mulheres, foi preso e morreu na miséria. Tendo plena consciência dessas coincidências, Bocage seguiu a rota e da obra do seu mestre, Camões. Camões, grande Camões, cão semelhante, achou teu fardo ao meu quando os cotejo. Modelo meu tu és, mas ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Poesia erótica de Bocage. Portugal tem uma longa tradição de poesia sátrica, que remonta às cantigas trovadorescas. Bocage, além de ter sido destacado como um poeta lírico, também foi um bom poeta sátrico e erótico. Contudo, sua produção nada tem a ver com certas revistas de banca de jornal, intituladas Piadas do Bocage, provavelmente explorando o nome do autor comumente associado a histórias engraçadas e picantes. Foi na lírica, em especial nos sonetos, que Bocage atingiu o ponto alto de sua obra, embora também tenha sido destacado como um poeta sático e erótico. Bocage e a transição. Bocage é considerado o melhor escritor português do século XVIII, e ao lado de Camões de Antero de Quental, um dos 3 maiores sonetistas de toda a literatura portuguesa. Contudo, esse título, o melhor escritor da época, não significa que Bocage tenha sido perfeito, ou seja, o mais perfeito escritor. Poeta Arcade. Papel que talvez caiba a Ferente Elísio. A importância conferida à obra de Bocage advém principalmente de se nela se encontrar a tradução do momento transitório em que o escritor viveu. Um período marcado por mudanças profundas, como a Revolução Francesa, em 1789, e o florescimento do romantismo. Assim, a obra do Bocage, em sua tonalidade, não é arcade e nem romântica. É uma obra de transição que apresenta simultaneamente aspectos dos 2 movimentos literários. A fase inicial da poesia do Bocage é marcada por formas de temas próprios do arcadismo. Ambiente bucólico, o fugere, urban, o ideal de vida simples e alegre, a aurea periocrística. A simplicidade e a clareza das ideias da linguagem, etc. Contudo, outro conjunto de poemas do autor, classificados como pré-românticos, contraria os postulados Arcades, prenúncia, o movimento literário posterior, o romantismo. É o caso deste soneto.
Ó retrato da morte, ó noite amiga, por cuja escuridão suspiro há tanto, calada testemunha do meu pranto, de meus desgostos secretaria antiga. Pois manda amor que a ti somente os diga, dá-lhes pior agasalho no teu manto. Ouvi-os como costumar ouve quanto dorme a cruel que a delirar me obriga. E vós, ó orquestrações, e vós, ó da escuridão, fantasmas vagos, moços, criadores, inimigos como eu da claridade, e bandos acudir aos meus clamores. Quero a vossa medonha sociedade, quero fatar meu coração de horrores. No Brasil. O arcadismo no Brasil reflete a condição do intelectual brasileiro no século XVIII. De um lado, recebia essa influência da literatura e das ideias iluministas vindas da Europa. De outro, interessava-se pelas coisas da terra e alimentava sonhos de liberdade política, dando forma e expressão a um sentimento nativista. O arcadismo brasileiro originou-se e teve expressão principalmente em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Minas Gerais, de seu aparecimento, teve relação direta com o grande crescimento urbano verificado no século XVIII nas cidades mineiras, cuja vida econômica girava em torno da extração de ouro. O crescimento dessas cidades favorecia tanto a divulgação de ideias políticas quanto o florescimento da literatura. Os jovens brasileiros das camadas privilegiadas da sociedade costumavam a ser mandados a Coimbra para estudar, uma vez que na colônia não havia cursos superiores, e, ao retornarem de Portugal, traziam consigo as ideias que faziam fermentar a vida cultural portuguesa. À época das inovações políticas e culturais do ministro Marquês de Pombal, adepto de algumas ideias do iluminismo. Em Vila Rica, essas ideias levavam a vários intelectuais e escritores a sonhar com a independência do Brasil, principalmente após a repercussão do movimento da independência dos Estados Unidos da América, em 1776. Tais sonhos culminaram na frustrada Inconfidência Mineira, em 1789. Arcadismo na colônia, entre o local e o universal. Os escritores brasileiros do século XVIII comportavam-se em relação ao arcadismo importado de Portugal de modo peculiar. Por um lado, procuravam obedecer aos princípios estabelecidos pelas academias literárias portuguesas, ou se inspiravam em escritores clássicos consagrados como Camões, Petrarca e Horácio, ao mesmo tempo que, visando elevar a literatura da colônia ao nível das literaturas europeias e conferir a ela a universalidade, tentavam eliminar vestígios pessoais ou locais. Por outro lado, porém, acabaram por representar em suas obras aspectos diferentes dos prescritos pelo modelo importado. A natureza, por exemplo, aparece na poesia de Cláudio Manuel da Costa como mais bruta e selvagem do que na poesia europeia. O mito do homem natural culminou entre nós na figura do índio, presente nas obras de Basílio da Gama e Santa Rita Durão. A expressão dos sentimentos em Tomás Antônio Gonzaga e Silva Alvarenga é mais espontânea e menos convencional. Esses aspectos característicos da poesia arcade nacional foram mais tarde aprofundados pelo romantismo, movimento que buscou definir uma identidade nacional em nossa literatura. Além dessa adaptação do modelo europeu e peculiaridades locais, não se pode esquecer a forte influência barroca exercida no Brasil ainda durante o século XVIII. Muitas das igrejas de Ouro Preto, por exemplo, só tiveram sua construção concluída quando o arcadismo já vigorava na literatura. Entre os autores arcades brasileiros, destacam-se, na lírica, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Silva Alvarenga. Na época,
Basílio da Gama, Santa Rita Durão e Cláudio Manuel da Costa. Na sátira, Tomás Antônio Gonzaga. Na encomiástica, Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. A poesia laudatória, ou encomiástica, gênero poético que faz a exaltação de uma pessoa, foi muito praticada no século XVIII e serviu de veículo às ideias políticas relacionadas ao iluminismo. A primeira obra Árcade publicada no Brasil é Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa, em 1768. Os Árcades e a Inconfidência. Os escritores árcades mineiros tiveram participação direta no movimento da Inconfidência Mineira, chegados de Coimbra com ideias enciclopedistas e influenciados pela independência dos Estados Unidos. Eles não apenas se somaram aos revoltosos contra a exploração praticada pelo Herácio Régio, que confiscava a maior parte do ouro extraído na colônia, mas também ajudaram a divulgar os sonhos de um Brasil independente e contribuíram para a organização do grupo Inconfidente. Esses escritores eram Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa. Do grupo dos Inconfidentes, apenas um homem não tinha a mesma formação intelectual dos demais, nem era escritor. O alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, alcunha que recebeu por ser dentista prático, maçom e simpatizante dos ideais iluministas. Com a traição de Joaquim Silvério dos Reis, que devia vultosas somas ao governo português, o grupo foi preso. Todos, com exceção de Tiradentes, negaram ter participação no movimento. Cláudio Manuel da Costa, segundo versão oficial, teria se suicidado na prisão antes do julgamento. No julgamento, vários inconfidentes, entre eles Tiradentes e Alvarenga Peixoto, foram condenados à morte por enforcamento. Tomás Antônio Gonzaga e outros foram condenados ao exílio temporário ou perpétuo. Tiradentes assumiu para si a responsabilidade da liderança do grupo. No dia 20 de abril de 1799 e 92, foi comunicada a pena de todos os participantes do movimento, menos a de Tiradentes, enforcado no dia seguinte. Seu corpo foi esquartejado e as partes expostas por Vila Rica, seus bens confiscados, sua família amaldiçoada por 4 gerações, e o chão de sua casa foi salgado para que nele nenhuma planta voltasse a... Cláudio Manuel da Costa, Consciência Árcade. Cláudio Manuel da Costa, 1729-1789, também conhecido pelo pseudônimo pastoral de Gloucester Saturnino, nasceu em Mariana, Minas Gerais, depois de estudar no Brasil com os jesuítas. Completou seus estudos em Coimbra, onde se formou advogado em Portugal. Tomou contato com as renovações da cultura portuguesa empreendidas por Pombal e Vernet, e também com os novos procedimentos literários adotados pela Arcadia Justiana. De volta ao Brasil, Cláudio Manuel da Costa trabalhou em Vila Rica como advogado e administrador. Sua carreira de escritor teve início com a publicação de obras poéticas em 1789. Foi acusado de envolvimento da Inconfidência Mineira, encontrado morto na prisão. A alegação oficial para sua morte foi a de suicídio. Não para a formação cultural, Cláudio liderou o grupo de escritores árcades mineiros e soube dar continuidade apesar das limitações da colônia. A tradição de poetas clássicos, seus sonetos apresentam notável afinidade com a lírica de Camões. Em virtude dessas ligações com a tradição clássica, sua obra foi a que melhor se ajustou ao padrão do arcadismo europeu, porém ainda é possível observar influências do barroco em alguns de seus textos. Já rompe Nisa, a matutina aurora, o negro manto com que a noite escura, sufocando do sol a face pura, tinha escondido a chama brilhadora. Observe que o poema apresenta inversões na ordem direta. Teríamos Nise, a matutina aurora, já rompe o negro manto com que a noite
escura tinha escondido a chama brilhadora sufocando a face pura do sol, e a figuração negro manto para a noite e chama brilhadora para o sol, tipicamente barrocas. Esses traços demonstram haver em alguns poemas de Cláudio Manuel da Costa resquícios do barroco, apesar de ele ser o introdutor do arcadismo no Brasil. O autor cultivou a poesia lírica e a épica. Na lírica tem em destaque o tema da desilusão amorosa, a situação mais comum observada em seus sonetos é grau 7, e o pastor lamentasse em razão de não ser correspondido por sua inspiradora. Nise, ou então, pode se encontrar num lugar de grande beleza natural sem a companhia da mulher amada. Nise é uma personagem fictícia, incorpórea, presente apenas pela citação nominal. Não se manifesta na relação amorosa, não é descrita fisicamente, nem dá nenhuma demonstração de correspondência às invocações do eu lírico, apenas representa o ideal da mulher amada e inalcançável, nítido traço de reaproveitamento do neoplatonismo renascentista. Na época, Cláudio Manuel da Costa escreveu o poema Vila Rica, inspirado nas epopeias clássicas, que trata da penetração bandeirante, da descoberta das minas da fundação da Vila Rica e de revoltas locais. Hoje, no conjunto da obra do autor, esse poema possui um valor menor do que a lírica, apesar de sua importância histórica. Tem espaço na poesia de Cláudio Manuel da Costa também elementos da paisagem local. O Ribeirão do Carmo, rio que corta a região, os vaqueiros em lugar de pastores gregos, as montanhas e os vales e as constantes referências às penhas, pedras que sugerem o ambiente agreste e o rústico de Minas Gerais. Tomás Antônio Gonzaga, renovação Árcade. O mais popular dos poetas árcades mineiros é Tomás Antônio Gonzaga, 1744-1818. Sua obra ainda hoje é lida com interesse. Nascido no Porto em Portugal, veio ainda menino com a família para a Bahia, onde viveu e estudou até a juventude. Posteriormente fez o curso de Direito em Coimbra e, como Cláudio Manuel da Costa, lá estabeleceu contato com as ideias iluministas e árcades, tendo chegado a escrever uma obra filosófica em homenagem ao Marquês de Pombal, tratado de direito natural. Voltando ao Brasil, passou a viver em Vila Rica, exerceu a função de ouvidor, iniciou ali a atividade literária e sua relação amorosa com Maria Doroteia de Seixas, uma jovem então com 16 anos, cantada em seus versos com o pseudônimo de Maria. Em 1789, acusado de participar da Inconfidência, Gonzaga foi preso e mandado ao Rio de Janeiro, onde ficou encarcerado de 1000 até 1992, quando foi exilado para Moçambique. Apesar dos sofrimentos passados na prisão, Gonzaga levou na África uma vida relativamente tranquila. Ali se casou, enriqueceu e ainda se envolveu com a política local. Da vida vira arte. A poesia de Tomás Antônio Gonzaga, se comparada dos demais poetas árcades brasileiros, apresenta algumas inovações que apontam para uma transição entre arcadismo e romantismo. Incorporando muito de sua experiência pessoal à poesia, escrita antes e durante a prisão, Gonzaga conseguiu quebrar em grande parte a rigidez dos princípios árcades. Por exemplo, em contraposição, a contentação de sentimentos, sua poesia é mais emotiva e espontânea. Sua Marília, em vez de se apresentar como uma mulher irreal, como a Nise de Cláudio Manuel da Costa, mostra-se mais humana, próxima e real. Observe essa descrição do rosto de Marília. Na sua face mimosa, amarelhas estão misturadas, purpúreas folhas de rosa, brancas folhas de jasmim. Os rubins mais preciosos, os seus beijos são formados. Os seus dentes delicados são pedaços de marfim. Os temas árcades do distanciamento da mulher amada e do sofrimento dele decorrente não são, no caso de Gonzaga, meros temas clássicos convencionais, mas assumem feição de pura verdade, uma vez que em muitos dos seus poemas o poeta escreveu quando se encontrava preso. Veja os versos ao lado. Estou no inferno, estou Marília Bela, e numa coisa só é mais humana a minha dura estrela. Uns não podem mover do inferno os passos. Eu pretendo voar e voar cedo, agora dos teus braços.
Essas experiências dão à obra de Gonzaga maior subjetividade, espontaneidade e emotividade, traços que foram aprofundados pelo movimento literário subsequente ao romantismo. Gonzaga cultivou a poesia lírica, reunida na obra Marília de Dirceu, e a poesia satírica, reunida nas cartas chilenas. A poesia lírica, Marília de Dirceu. A poesia lírica é a parte mais conhecida da produção literária de Tomás Antônio Gonzaga. São popularmente conhecidos, principalmente na região de Minas Gerais, os amores entre Dirceu, pseudônimo pastoral de Gonzaga, e Marília. Até mesmo na literatura de cordel esse tema já foi explorado. A poesia satírica, Cartas Chilenas. As Cartas Chilenas são um poema satírico e completo que circulou em parte pela cidade de Vila Rica em 1787 a 1788. Depois da Inconfidência Mineira, essas cartas nunca mais apareceram pela cidade, o que fez supor que seu autor fosse um dos poetas Arcades Freitas, Cláudio Manuel da Costa. Tomás Antônio Gonzaga, ou Alvarenga Peixoto, estudos estilísticos feitos no século XX pelo especialista português Rodrigues Lapa atribuíram a autoria delas a Tomás Antônio Gonzaga. A omissão da autoria nas cartas chilenas decorre do risco resultante de seu conteúdo. Elas satirizavam os desmandos administrativos e morais de Luís da Cunha Menezes, que governou a capitania de Minas Gerais entre 1783 e 1788. A obra é um jogo de disfarces, com Fernando Inésio e o pseudônimo do governador. Chilenas equivale a Mineiro. Santiago de onde são assinados, equivale a Vila Rica. O autor das cartas é identificado como Cristina e seu destinatário como Dorotea. As cartas chilenas são a principal expressão satírica da literatura colonial do século XVIII. Trilhando os caminhos abertos por Gregório de Matos, Gonzaga dá continuidade à irregular tradição satírica de nossa literatura, ao mesmo tempo que oferece a historiografia unívoca, painel do social e político daqueles 2 anos que precederam a Interferência Mineira. Embora a crítica do poema tenha como alvo o governador e não o colonialismo português, fica clara a fragilidade da estrutura política colonial e os abusos de poder praticados pela coroa. Apesar de se supor que o poema tenha sido escrito para ser distribuído por Vila Rica em forma de panfleto, sua qualidade apresenta certas irregularidades, só raramente caindo no panfletário. Basílio da Gama e o nativismo indianista. Basílio da Gama nasceu em 1741 e morreu em 1795. Nasceu em Minas Gerais, na cidade hoje chamada Tiradentes. Estudou em colégio jesuíta, mas teve intenção de ingressar na carreira eclesiástica. Completou seus estudos em Portugal e na Itália, no período em que os jesuítas foram expulsos dos domínios portugueses. Na Itália, Basílio conseguiu uma façanha única entre os brasileiros da época: ingressar na Academia Romana, na qual assumiu o pseudônimo de Termídio Scipio. Em 1767, voltou ao Rio de Janeiro, onde foi preso no ano seguinte, acusado de ligação com os jesuítas. De acordo com o decreto então em vigor, qualquer pessoa que mantivesse comunicação com os jesuítas, oral ou escrita, deveria ficar exilada por 8 anos em Angola. Preso, Basílio da Gama foi levado a Lisboa. Lá livrou-se da prisão por fazer um poema em homenagem à filha do conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal. Essa amizade lhe possibilitou ter novos contatos com os Arcades portugueses e lhe permitiu escrever sua obra máxima, O Uruguai. Publicado em 1769, o Uruguai é considerado a melhor realização no gênero épico no arcadismo brasileiro. Seu tema é a luta de portugueses e espanhóis contra índios e jesuítas que, instalados nas missões jesuíticas do atual Rio Grande do Sul, não queriam aceitar as decisões do Tratado de Madrid. Quebra do modelo clássico. A luta travada por portugueses e espanhóis contra índios e jesuítas é narrada por Basílio da Gama. Desde os preparativos da conclusão, os cantos apresentam esta consequência de fatos. Canto 1. As tropas aliadas se reúnem para combater os índios e os jesuítas. Canto 2. O exército avança e há uma tentativa de negociação com os chefes indígenas, Cepe e Cacambo. Sem acordo, trava-se a luta que termina com a derrota e a retirada dos índios. Canto 3. Cacambo ateia fogo à vegetação em volta do acampamento aliado e foge para sua aldeia. O padre Balda, vilão da história, faz prender e matar Cacambo para que seu filho sacrilégio Baldeta possa casar-se com Lidônia, esposa de Cacambo, e toma a posição do chefe indígena morto. Lindoia, em uma visão, prevê o terremoto de Lisboa e a expulsão dos jesuítas por Pombal. Canto 4. Os mais bonitos dos 5 cantos, neles são retratados
os preparativos do casamento de Baudeta com Lidônia. Está chorando a morte do marido e não desejando casar-se, entra num bosque e deixa-se picar por uma cobra venenosa. Chegam os brancos que cercam a aldeia. Todos fogem. Antes, porém, os padres mandam queimar as casas e a igreja. Canto 5. O líder português Gomes Freire de Andrade prende os inimigos na aldeia próxima. E há referências ao domínio universal da campainha de Jesus e seus crimes, escrito em apenas 5 cantos com autorização de versos brancos sem rima, sem estrofação. O Uruguai não segue a estrutura caminhonaia dos Lusíadas. Além disso, embora apresente os 5 partes tradicionais das epopeias: proposição, invocação, dedicatória, narração, e o poema já se inicia com a ação em pleno desenvolvimento. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue, tépidos impuros, em que odeiam cadáveres despidos. Pasto de corvos dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. O fato do autor tratar de um episódio histórico recente, na época ocorrido havia pouco mais de 10 anos, é outro aspecto que diferencia o Uruguai dos poemas épicos tradicionais. A volta do épico. A imitação da literatura do classicismo fez renascer em nossa literatura o gosto pelo poema épico. A grande novidade, contudo, encontra-se no tema, o índio brasileiro e seu ambiente natural. Assim, a épica Arcade, ao mesmo tempo que desperta na cultura colonial brasileira uma consciência ativista, que alguns anos depois se transformaria em nacionalismo, lança as bases do indianismo. Tema que nos séculos seguintes daria origem a grandes obras de nossa literatura, como Guarani, de José de Alencar, e Macunaíma, de Mário de Andrade, o herói português Gomes Freire de Andrade, o líder das tropas luso-espanholas, também não mostra entusiasmo dos heróis épicos tradicionais. Descontente-se triste, marchava o general, não sofre o peito. Compadecido e generosa à vista daqueles frios e sangrados corpos, vítimas da ambição de injusto império. Apesar da postura de crítica à guerra manifestada pelo autor, o fato histórico narrado não é alterado e espanhóis e portugueses saem vencedores da batalha. Do lado inimigo, apenas os jesuítas são verdadeiramente tratados no poema como vilões. Outro traço da obra satisfazia os interesses dos Marques e Pombal. Os índios derrotados são vistos com simpatia. Talvez até se possa dizer que o autor enfoca os índios como vítimas da ação jesuíta na região e dos conflitos que dela resultaram. Destacados a força e a coragem do indígena, fica claro que a derrota se dá apenas em virtude da desigualdade de armas. O índio seria uma espécie de herói moral, dadas suas qualidades de caráter. O poema não enfatiza a guerra em si, nem as ações dos vencedores, nem os vilões jesuítas. Tratados caricaturalmente, ganham destaque de fato a descrição física e moral do índio, o choque de culturas e paisagens nacional. Além disso, o autor cria paisagens de forte lirismo, como a do episódio da morte de Lidoia, que
Alegre cena para os olhos, podem, daquela altura, o espaço imenso, ver as longas campinas retalhadas, de temos ribeiros, claras fontes, e lagos cristalinos onde molham. As leves asas, lacismo, vento, engraça os outeiros, fundos vales, verde teatro, onde se admira quanto produziu superflua natureza. A valorização do índio e da natureza selvagem do Brasil corresponde à ideia de vida primitiva e natural cultivada pelos iluministas e pelos árcades. Por outro lado, porém, esses aspectos que podemos chamar de narrativas pronunciam as tendências da literatura do século XIX, o romantismo. O genocídio de 7 povos das missões. O Tratado de Madrid, em 1750, determinava uma troca de territórios. Os portugueses que se encontravam na colônia de Sacramento, hoje parte do Uruguai, deveriam desocupar a religião e instalar-se nos 7 povoados, chamados 7 povos, pertencentes a Portugal e ocupados por índios. Em troca, a Espanha teria a soberania sobre os utensílios. Ocorre que os indígenas que ocupam esses povoados, provavelmente influenciados pelos jesuítas, não queriam passar ao domínio português. Diante dos impasses, os governos portugueses e espanhóis uniram-se para intervir militares na região. Foram necessárias 2 investidas para que conseguissem seu objetivo. A segunda é narrada em Uruguai. E essas lutas ocasionaram a morte de alguns milhares de índios e constituem um dos principais genocídios verificados na América Latina.